Revista Novo Tempo de hoje começa falando do desafio que a educação enfrentou neste momento de pandemia para que milhares de alunos não perdessem o ano letivo. Vem comigo! No início, tudo parecia férias. Logo que as aulas foram suspensas por conta da pandemia, pais e filhos foram obrigados a passar mais tempo juntos em casa. Mas as aulas continuaram, só que de uma forma nova para todo mundo. Agora, tudo acontece via internet. A vida das famílias teve que se ajustar ao novo cenário. A Miriam é mãe do Álvaro, de 11 anos, e da Alice, de 6 anos. Ela é uma das muitas mães que foram surpreendidas com o novo modelo de ensino. A professora envia os exercícios, tarefas, através de um grupo do Facebook que eles fizeram com os pais. E aí, então, toda segunda-feira, a professora envia as tarefas para a semana inteira. Então, tem algumas atividades que a gente precisa comprovar com fotos, mandando direto para o Messenger dela. Trabalhos que eles fazem, a gente está guardando para quando eles retornarem, para então serem corrigidos. O Álvaro e a Alice estão longe dos colegas e da professora desde março. Eles contam que veem lados bons em estarem estudando em casa, mas algumas coisas não são tão legais. É por causa que eu não posso ver os amigos e também a professora que explica as aulas. A Alice sente saudades dos coleguinhas, né? Eu sinto nela que é o que ela mais está sentindo é essa convivência social. Está fazendo muita falta para ela, né? De brincar com os amiguinhos. O processo agora do contexto paterno, materno, o contexto familiar, nessa questão da continuidade da aprendizagem, o pai vai ter que priorizar algumas coisas, porque ele não vai dar conta de todo o conteúdo sistematizado, todo o conteúdo escolar. Mesmo que você tente, pai ou mãe, não vai dar certo. Por quê? Primeiro, você não tem formação específica para ensinar determinados conteúdos. E essa sistematização escolar é escolar, não é familiar. Neste momento, a gente vai ter que focar em habilidades básicas. Tentar trabalhar leitura, escrita, fala, saber ouvir, saber falar e uma autonomia de aprendizagem. A Miriam explica que essa mudança fez com que ela precisasse deixar as suas atividades pessoais de lado para dar atenção exclusiva aos filhos. É muito diferente, porque antes nós tínhamos uma rotina e agora mudou tudo, porque antes eles iam para aula, eu ficava em casa, apesar de não sair para trabalhar, mas eu tinha os meus trabalhos aqui em casa, né? E com eles eu tô bem desorganizada, assim, eu tô totalmente fora de rotina. Como nós temos múltiplas identidades e todas elas estão funcionando num único ambiente, a gente vai precisar entender qual é cada uma dessas identidades nesse mesmo ambiente. E não permita que tudo isso te desgaste, tire tempo para você. Até pouquíssimo tempo atrás, ver um aluno com um celular ou tablet na mão no contexto escolar não era uma combinação muito positiva. Uma particularidade desse novo normal trazido pela pandemia é que a diversão e o estudo agora estão no mesmo lugar. Mas como fazer para que uma coisa não atrapalhe a outra? Só que neste momento, o ideal é que eles não passem muito tempo em tela, a tela seja para o estudo e tentar brincar com outras atividades para desenvolver outras áreas, mas sempre ter um sistema de recompensa. Terminou as atividades escolares, pode brincar. Enquanto as coisas não voltam ao normal, os dois irmãos já estão planejando o que vão fazer no primeiro dia de volta à escola. Conversar com os amigos, abraçar a prof. Eu quero conversar com todo mundo e dar um abraço na prof. A tecnologia tem ajudado muito nesse momento. Se não fosse ela, o ano letivo seria perdido. Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar e logo, logo, todos poderão voltar às aulas presenciais, ao convívio com os coleguinhas e à interação social olho no olho. E veja o que mais preparamos para você hoje. Grávidas em vulnerabilidade social recebem enxoval de time de voluntários. Missão Caleb se adapta para continuar acontecendo durante a pandemia. Carreta da Adra completa 4 anos de existência e faz a diferença por onde passa. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias que já está no ar.
Já estamos de volta e agora é hora do quadro Maranata. Hoje a história de missão vem lá da Índia. Acompanhe comigo essa linda história. Os anos 90 foram uma década de revitalizar a fé para a Maranata. Deus guiou a organização por projetos de grande escala na República Dominicana e construções milagrosas na ilha de Cuba. Mas quando Deus quer, sempre existem novos desafios, dessa vez no subcontinente da Índia. A Maranata começou na Índia, na verdade, no começo da década de 80, no campus ao norte de Delhi, chamado Urumqi. Mas era sem compromisso, fazer o projeto e sair. Não era esse envolvimento contínuo que começou, se não me engano, há mais de 20 anos atrás. Naquele tempo, a Igreja Adventista passava por dificuldades. Os adventistas representavam uma parcela pequena da população e os locais que tinham para louvar não atraíam novos participantes. Ron Watts, presidente da Igreja Adventista na Índia na época, procurou a Maranata para ajudar a crescer esse grupo inicial. E eu perguntei ao Ron na época, eu quis saber quantos membros ele tinha. Ele disse que tinha nos livros cerca de 200 mil, mas na verdade não passava de 100 mil. E que precisava de uma igreja, uma renovação. Ele disse, aqui é uma área enorme mesmo, majoritariamente de hindus, que não conhecem Jesus, nunca ouviram falar dele, não sabem nada sobre o Deus Criador, não sabem nada sobre a salvação. Ele disse, é para isso que nós estamos aqui. É isso que nós deveríamos estar fazendo. Apesar da Maranata ter feito uma porção de projetos na Índia, uma decisão foi tomada de estabelecer uma presença permanente no país para facilitar a evangelização e construir igrejas. Com isso, nós começamos a conversar e nós mudamos nossa liderança de Cuba para a Índia, para começar a supervisionar essas campanhas e iniciar algumas construções. Não sabíamos onde íamos parar, mas foi assim que começou. Garvin McNeilus, um empresário de Minnesota, foi chamado para se envolver. Ron Watts disse, por que não vem e faz esse esforço? E eu disse, claro, nós vamos. Mas para mim nunca foi um esforço. E então contatei meu amigo Bob Paulson, que eu sabia que poderia evangelizar. E a Maranata nos ajudou a nos estabelecer em Tenali. Tínhamos umas 3.000 pessoas em Tenali. Foi realmente surpreendente. E o que me abalou foi que quando fechamos, todos os 3.000 queriam orações especiais. E eles se aglomeravam ao nosso redor, com aquela fome e muita vontade. O sucesso por lá levou à organização de encontros maiores na cidade de Ongole. Me lembro do grandioso projeto de Ongole. Mais de 50.000 pessoas. Ouvindo Bob Paulson levantar e dizer, quero apresentá-los não só a um Deus antigo, não a qualquer Deus, mas ao Deus Criador. E todos eles ficaram ali ouvindo. Foi muito poderoso. Foi realmente avassalador. E a Maranata ficou bastante envolvida em organizar e coordenar os esforços de todas as igrejas. Mas eu não posso deixar de pensar no céu. O que irá acontecer quando a Índia for acolhida? Haverá milhares e milhares de pessoas por lá como resultado disso. As 50.000 pessoas na multidão não eram as únicas prestando atenção. Na outra parte do globo, este encontro teria um impacto numa família morando em Medford, Oregon. Eu não tinha planos de ir para a Índia ou outro lugar. Eu estava feliz em ficar nos Estados Unidos, onde eu já conhecia. Eu não tinha aspiração de ir a lugar nenhum. Mas o Merlin ficou sabendo e ele estava assistindo televisão, o Garvin McNeilus, e eles estavam fazendo encontros evangélicos por lá em Ongole. E ele ficou prestando atenção e quando terminou ele disse, acho que podíamos fazer isso. Eu fiquei chocada. Podíamos fazer o quê? E ele me explicou. O programa de televisão que eles assistiam era uma análise da 3ABN, relatando os encontros recentes.
O que Joanne e o marido dela, Merlin, não sabiam é que o filho deles, Bruce, também estava assistindo e se entusiasmou para se envolver. Eu fiquei de ligar para o Don na segunda e dizer para ele que eu gostaria de ir para a Índia no futuro, ajudar se eles precisassem de algo. E em alguns minutos depois, meu pai ligou e disse: filho, já pensou alguma vez em ir para a Índia? Eu disse: para falar a verdade, eu pensei sim e eu vou. 6 meses depois, o Bruce estava num avião indo para a Índia. O Merlin foi com ele na viagem seguinte, mas Joanne, septuagenária, tinha dúvidas sobre a longa viagem. Ela ponderou se havia alguma coisa em que poderia contribuir. O Bruce me disse: você pode ir. E mesmo que você só abrace as pessoas e sorrir para elas, se você compreender elas, elas vão compreender você. Então, foi isso que eu fiz. Fui para a Índia e abracei todos. Eu tinha 72 anos a primeira vez que eu fui para a Índia. E o choque cultural foi bastante severo. Aí eu fiquei pensando, eu preciso arrumar esses problemas. Coitados, eles não têm muita coisa. E ainda assim são felizes. Eu fiquei falando com o Merlin sobre isso e ele disse: quero lhe dizer uma coisa. Vir aqui e ajudar eles a saber que existe um Deus Criador, assim, nós estamos ajudando eles com o maior bem que eles possam ter. A família Farley gostou muito da Índia. Não só continuaram a fazer campanhas do Evangelho, mas também ajudaram a financiar centenas de igrejas e alguns campos enormes para escolas. A família Farley se envolveu com a Índia de modo grandioso. E então, bom, eu não tenho dúvida de que Deus se manifestou por eles. Eu conheço o Merlin Farley desde os anos 60. Ele é um cara durão, comprometido, generoso. É um homem de poucas palavras. Ele dizia: eu quero o melhor por cada centavo. Era a frase dele: quero o melhor por cada centavo. E ele achava que numa sociedade como a Índia, onde tem tanta gente, era possível fazer valer cada centavo. Você sai da Índia, mas ela não sai de você. E só pensar em voltar para lá... Eu tive que voltar. Foi uma bênção tão grande poder ver aquilo. Eu fui capaz de fazer aquelas crianças sorrirem. Eu tinha que voltar. Eu acho que Deus, Ele pôs isso no meu coração para tirar o máximo da Índia. A Maranata trabalhou na Índia por mais de 20 anos. Hoje, mais de 2.000 estruturas servem de alicerce nessas mesmas comunidades. Monumentos para um Deus que vive. Você constrói algo e esses prédios erguidos lá na década de 90 ainda produzem almas até hoje. E eles floresceram, e daí o próximo floresceu. E a família da igreja, como resultado, será de milhares na eternidade, no resultado direto desse projeto. Mas o impacto vai além dessas pessoas na Índia. Você acha que vai até lá para mudar as pessoas e fazer com que eles conheçam um Deus de verdade, que os acolha. Mas é você que muda. E isso mudou o meu marido mais do que eu poderia ter sonhado que iria. Merlin faleceu em 2014, mas os filhos dele, o Bruce e o Clint, continuaram o legado de serviços da família. Acho que meu pai era abençoado por ir à Índia e por arrecadar fundos para investir na Índia. Ele se divertia fazendo isso e era abençoado por isso. Ele virou um homem mais doce. Isso expôs o lado dócil do coração que muita gente nunca viu. Foi uma coisa incrível. E da minha perspectiva, eu acho que foi um milagre. E a nossa família está muito ligada a isso. O que é uma grande bênção, mas sabe, uma vez que o trabalho de Deus começa, é muito difícil de parar.
E com um pouco de ajuda, fomos abençoados em poder ajudar. O comprometimento da Maranata com a Índia é sem precedentes. E mais pessoas conhecem o Evangelho. E continuam os pedidos por mais igrejas e mais escolas na Índia. Em 2018, a Maranata começou a furar poços artesianos em áreas de necessidade. Acho que o paraíso vai ser uma reunião sensacional com muitas das pessoas que se entregaram a Jesus. É uma coisa incrível de se fazer. Eu mesmo faria tudo de novo. Só que eu teria começado 30 anos mais cedo. Voltando ao Brasil, no sul do Paraná, um grupo de jovens movido pela solidariedade ajudou 2 gestantes em situação de vulnerabilidade social. Confira essa história com a Jordana Grace. A lista, que vai desde as fraldas descartáveis até os móveis do quarto, é longa. Providenciar o enxoval do bebê quando não existem recursos financeiros pode ser uma tarefa extremamente difícil. Foi essa a preocupação que deixou Lavínia ansiosa. Grávida de 8 meses e separada do marido, ela saiu de Maceió com a ajuda de parentes para recomeçar a vida em Curitiba. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada para o meu filho. E assim, praticamente ganhei tudo. E assim, então assim, realmente eu vim para refazer a minha vida e a minha história aqui com o meu filho. Luana também está grávida. A descoberta da gestação foi um grande susto para a adolescente de 16 anos, que teve que encarar a situação sozinha e sem condições financeiras. As pessoas começaram a vir, a me ajudar, a perguntar, tá precisando de alguma coisa? Tá precisando conversar? E eu comecei a me sentir, tipo, eu não tô sozinha, tem pessoas que estão se preocupando, tem pessoas que estão querendo me ajudar e eu não posso desistir agora. Não. Tanto Lavínia como Luana foram beneficiadas por uma iniciativa que garantiu o enxoval completo para cada uma. Nós fizemos alguns contatos e logo nós já tínhamos arrecadado quase todas as coisas. É interessante porque esse é um pedido que não é comum, né? Nós estamos acostumados a visitar asilos, a visitar orfanatos, a distribuir cestas básicas, mas uma situação como a dessas 2 mães a gente nunca tinha, pelo menos enquanto eu sou o líder jovem da igreja, nós nunca tínhamos recebido. Então foi muito legal, todo mundo abraçou e foi muito bom, foi muito gratificante. Quando a gente percebeu, a gente tinha recebido muitas doações e tomou uma proporção maior do que a gente imaginava. Então as coisas foram chegando e quando a gente viu, a gente já tinha todas as doações. E a gente veio conferir de perto o resultado dessa enorme corrente do bem. São diversos donativos que vão desde a higiene do bebê até os móveis para o quartinho. A iniciativa foi dos jovens adventistas da Igreja Central de Curitiba, que ouviram as histórias e se solidarizaram com as futuras mamães. Foi uma coisa assim muito surpreendente, você chegar e ver, nossa, tem um quadrinho com o nome de um bebê ali, tem roupinha, tem fralda. Foi uma emoção muito grande em chegar e ver que as pessoas estão tendo esse carinho comigo e ver que elas estão se preocupando comigo. Esse carinho é muito bom. E de Curitiba, vamos para Montes Claros agora, que está localizada no norte do estado de Minas Gerais. Distante 422 quilômetros da capital, Belo Horizonte, a cidade é a 6ª maior de Minas, com mais de 400 mil habitantes. E hoje, dia 3 de julho, completa 163 anos. E para celebrar essa data, a Escola Adventista criou o projeto Montes Claros da Minha Janela. Confira como foi na reportagem do Samuel Nunes. Cada álbum de fotografia, seja no papel, na tela do computador ou do celular, carrega lembranças e experiências marcantes. A fotografia promove na mente boas e memoráveis recordações, como viagens, comemorações com a família e amigos. Um álbum em especial faz o coração de Silvane bater mais forte. O álbum que me traz boas recordações, que marcou a minha vida, foi o álbum do nascimento de minha filha. Outro momento muito importante também, de outra fase, que foi o momento que ela conseguiu se formar. Para nós é muito importante, porque tudo isso são fases diferentes e conquistas, na verdade, diferentes ao longo da vida dela. E como forma de estimular o uso da fotografia entre crianças e jovens e para diversificar seu trabalho pedagógico nas aulas virtuais, a professora Silvane
Dani lançou o projeto Montes Claros da Minha Janela. Nós começamos a pensar como é que nós faríamos para comemorar o aniversário da nossa cidade e, ao mesmo tempo, trazer um projeto para os alunos que fosse interessante para eles. Então eu fiquei pensando, qual seria um projeto que eu uniria uma coisa que eles gostam de fazer a um novo olhar deles diante de uma realidade que eles têm. Então aí eu pensei no projeto Montes Claros da Minha Janela, que é justamente um projeto assim, em que ele tiraria foto, em que ele colocaria uma foto e tal, que fosse tirada da janela, da varanda. É um ambiente que, na verdade, ele está ali convivendo com ele o tempo inteiro, mas às vezes não olhava para aquele ambiente de uma forma diferente, né? E ele passa a olhar agora para aquele local com um novo olhar, uma nova forma. O projeto Montes Claros da Minha Janela é uma homenagem da Escola Adventista aos 163 anos de Montes Claros, comemorado neste dia 3 de julho. E retrata um pouco da história do nosso povo e da nossa gente através das fotos. Com o projeto, Rebeca aprendeu a dar mais valor para cada detalhe da natureza, por mais simples que seja. Eu consegui, com esse projeto, apreciar cada mínimo detalhe da natureza, sabe? Cada mínimo detalhe da mão do Criador, que ele sempre está cuidando de nós. E uma perspectiva que eu tive é que, olhando para a janela, eu consegui me sentir liberta de novo. Às vezes a gente não dá a importância que as coisas que Deus criou merecem, que a natureza tem cada detalhe muito especial que a gente deveria dar importância todos os dias. E as fotos foram expostas nas redes sociais dos alunos, com a hashtag Montes Claros pela Minha Janela, para que os internautas da cidade e de outros lugares possam apreciar as produções e refletir sobre as várias janelas por onde a cidade pode ser vista. Que legal esse projeto. A gente desenvolve aí o olhar apreciador, que às vezes tantas vezes nos faltam, né, gente? Bom, e chegou a hora do quadro 360 graus. Hoje vamos te levar para a Bulgária. Lá, um centro de influência resolveu criar uma padaria que tem muito mais do que pão. Esse é um espaço onde as pessoas podem interagir e participar de várias atividades e cursos. Veja só. De manhã, bem cedinho, alguém já está acordado trabalhando muito. Com poucos ingredientes, já dá para assar um pãozinho gostoso, perfeito para começar o dia. O cheiro toma conta do lugar e faz um convite irresistível para quem está passando por perto. Uma a uma, as pessoas chegam para comprar, socializar e dar risada. Todos os dias, pessoas de várias idades e etnias vem para essa padaria experimentar essas delícias. Fazer pão exige tempo e paciência. Não é só misturar os ingredientes. Alguém precisa amassar até que a massa esteja pronta para crescer. O mesmo acontece com as pessoas. Precisamos ter tempo e paciência para cultivar a confiança e a amizade. Assim, depois podemos fazer o convite para seguir a Jesus. Esse é o centro urbano de influência Trapezada, na Bulgária. A padaria é o que chama as pessoas para dentro, mas não tem só isso não. Aqui as pessoas também encontram um espaço para interagir e participar de várias atividades e cursos. Quem quiser também pode virar um voluntário para poder retribuir e ajudar aos outros. Dimitur é um voluntário que sempre está por aqui, e ele encontrou o seu propósito ensinando matemática. Tem boas pessoas aqui, e eu desenvolvi boas relações com pessoas diferentes. Então, quero oferecer o melhor de mim aos outros. Sinto um desejo intenso de aprender mais sobre Deus e a Bíblia. Também quero ajudar os outros, se eu puder. Eu não sou professor, eu sou engenheiro, mas aqui eu ajudo as crianças com matemática. Dimitur viaja 10 quilômetros todos os dias até a padaria. Às vezes ele vai até a pé. Ele começou como cliente, depois virou voluntário e hoje já foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim como Dimitur, muitas outras pessoas encontraram mais do que pão em Trapezada. Os donos viram que centros de influência como este podem envolver melhor a comunidade para fazer novas amizades.
Deus nos deu este lugar para as pessoas se sentirem em seus lares. Foi por isso que abrimos uma padaria, pois tem o cheirinho de casa. Na Bulgária, as pessoas comem muito pão. Foi assim que Cristo agiu. Ele era próximo das pessoas, ele oferecia o pão da vida, ele curava e cuidava delas. E nós queremos fazer o mesmo. A padaria de Trapezata continua crescendo e atraindo novas pessoas todos os dias. Os centros de influência ao redor de todo o mundo estão sempre procurando formas criativas de apresentar a Jesus para as pessoas. E às vezes, um simples pão pode fazer isso. Afinal, você sabe qual a verdadeira razão da existência da igreja? Qual deveria ser a relação entre a igreja e a missão dada por Deus? É a igreja que possui uma missão ou é a missão que possui uma igreja? A igreja foi idealizada e criada por Deus. Ouça com atenção aquilo que o apóstolo Paulo disse para os principais líderes cristãos da cidade de Éfeso e que está relatado ali no livro de Atos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como superintendentes para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Além disso, a igreja foi estabelecida pelo próprio Jesus, que a chama de minha igreja, e é dirigida e capacitada pelo Espírito Santo, que a mantém como o corpo do qual o próprio Jesus Cristo é a cabeça. Portanto, o grande privilégio da igreja é contemplar a Deus e ser capaz de apresentar seus propósitos, a sua missão de resgatar e restaurar o nosso planeta através do seu amor. Para tal, nós precisamos sempre nos lembrar de pelo menos 3 importantíssimos aspectos. Em primeiro lugar, a missão da igreja é fazer discípulos. Pouco antes de Jesus voltar ao céu, ele comissionou seus discípulos desta maneira: indo a todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Mas afinal, o que é um discípulo? Um discípulo é um seguidor, alguém que se liga ao seu líder. Portanto, nós podemos facilmente entender aqui que Jesus ele enviou a igreja em uma missão de conectar pessoas em todos os lugares do mundo com ele, o Mestre. Quando a igreja faz discípulos, cada um desses novos seguidores pode admirar, adorar, confiar, seguir e obedecer a Jesus como seu Salvador e Senhor. Os membros desse corpo, a igreja, ao se apaixonar por Jesus Cristo, ao aceitar o Mestre, o líder, o Salvador e amigo, portanto, ao proclamar o Evangelho, a igreja de Deus coloca Cristo como o foco, como o centro, como a razão da existência humana para todas as pessoas com quem ela entra em contato. Há um segundo elemento sobre a missão da igreja que nós nunca podemos esquecer. É de que ela tem uma mensagem a proclamar. Em cada momento da história cristã, Deus manteve seu povo, a sua igreja, que foi usada por ele para manter e apresentar uma mensagem que era relevante para aquela época. Da mesma forma, hoje, ao nos aproximarmos rapidamente da segunda vinda de Jesus Cristo, há uma mensagem a ser proclamada. Há uma mensagem a ser proclamada pelos seguidores de Deus por sua igreja. De maneira clara, nós encontramos essa realidade através da mensagem de 3 anjos, que é apresentada bem aqui na Palavra de Deus. Me permita focar nossa atenção na primeira dessas mensagens. Ouça com atenção aquilo que o apóstolo João relata no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo. Esse é o único texto da Bíblia que fala a respeito de um evangelho eterno. A palavra evangelho refere-se às boas novas de que Jesus Cristo sofreu a morte na cruz para ser capaz de oferecer salvação plena à raça humana. Essa vitória foi completamente obtida quando ele ressuscitou para a vida. Foi depois exaltado à destra de Deus no céu e aguarda seu retorno em majestade para consumar seu reino, o reino de Deus entre nós. No entanto, o fato dessa mensagem ser eterna é extremamente significativo. A visão em Apocalipse 14, na qual o anjo proclama o evangelho eterno, é uma profecia que acontecerá em sua plenitude antes do fim da história, como hoje ainda nós a conhecemos. Deus dará a toda a humanidade uma última oportunidade de afastar de sua vida de pecado e confiar em Cristo para receber o seu dom, o dom da vida eterna. E é por essa razão que esse anjo transmite o evangelho eterno a toda a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Ninguém é deixado de fora. Além disso, o anjo clama em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar e as fontes das águas. Depois da final proclamação do evangelho eterno, Deus terminará sobre o julgamento de um mundo pecaminoso. Mas antes, Deus apela à humanidade uma última vez, para que as mentiras apresentadas pelo inimigo de nossas almas sejam rejeitadas e que a verdade eterna de Deus seja aceita. O evangelho é eterno, pois é uma mensagem imutável que dura para sempre. Falsos ensinamentos vêm e vão, mas a verdadeira palavra do Senhor
permanece para sempre. Mas afinal, qual é então a missão da igreja? A missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia desse amor. E então, não quer você também ser parte dessa missão? Sempre. E chegou a hora de ver a sua participação aqui no Revista. Mande seu recado pra gente pelo WhatsApp 0 operadora 12 98135 2908. Conta pra gente o que você quer fazer assim que essa pandemia passar. Ou como tem sido sua quarentena neste período. E que boa ação você tem feito para ajudar outras pessoas. Só mandar aqui que a gente mostra para todo o Brasil. Solta aí. Cris Alves, de São Paulo, boa noite. Quando tudo isso passar, queremos que nossos amigos e familiares conheçam nossa princesinha Melissa. Ela está com 3 meses e também poderemos dedicá-la ao nosso bom Deus. Que linda, Melissa, que linda família. Um beijo para vocês, Cris. Solange Silva, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Graça e paz, sou da Igreja Batista Viva de Angra dos Reis, no Parque Mambucaba. Nesta quarentena, faço caminhada junto com minha irmã quase todos os dias. Assisto os programas da Novo Tempo, em especial o Bom de Bíblia. É bom demais, né? É tenso, mas é bom. Um abraço para você, Solange. Muito obrigada. Vamos para um rápido intervalo e na volta você confere uma entrevista com o Flávio Ferraz Filho, do programa Retratos. Tem nova temporada no ar começando. É logo depois do intervalo, eu te espero por aqui. Hoje, logo após o Revista, você vai acompanhar a estreia da nova temporada do programa Retratos. Como você já sabe, o Retratos conta histórias de vidas transformadas pelo trabalho desenvolvido por meio da ADRA em toda a América do Sul. O programa é comandado pelo Flávio Ferraz, que está aqui no estúdio com a gente para falar um pouquinho mais dessa nova temporada. Tudo bem, Flavinho? Oi, seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Falei para ele ser simpático, olha só, ele é sempre aqui, simpático. Eu tô sorrindo bastante. Que legal, Flavinho. Seja bem-vindo por aqui. Parabéns pela estreia aí de uma nova temporada. E eu quero já começar te perguntando, essa pandemia pegou todo mundo aí de surpresa. Pegou. Nós tivemos que nos reinventar, não é mesmo? Como que foi a produção de uma nova temporada em meio à pandemia? Ah, sim. Falando de bastidores, né, você vai me entender bem, porque eu acho que todos os programas aqui, de alguma maneira, foram afetados. Sim. E o Retratos não foi diferente. Claro. Pela própria possibilidade de continuar gravando, viajando, mas também porque a nossa narrativa ela é muito pessoal, ela é muito próxima das pessoas, então dificultou para a gente contar as histórias com a mesma proximidade que a gente fazia antes. E eu acho que também tem a dificuldade do próprio risco em si, o próprio risco do vírus, né? Então, a gente, quando vai gravar, ter o cuidado de não levar esse risco para as outras pessoas, para aqueles projetos que a gente tá visitando. Então, sempre tá higienizando os microfones, a câmera, manter o distanciamento. Então, mudou toda a engrenagem de produção e tem sido um desafio, mas graças a Deus e com a equipe maravilhosa que a gente tem dado certo. Com certeza. Flavinho, o que você viu de atuação da ADRA aí neste período? Conta pra gente. Olha, tem muita coisa acontecendo, muita coisa legal. A ADRA, na América do Sul, tem mais de 200 projetos, projetos que atendem mulheres, idosos, refugiados, são chamados projetos continuados, que são projetos que não podem parar, né? São casas de acolhimento, são casas de acolhimento para gente em situação de rua, e esses projetos não podem parar. O desafio da ADRA, e o que a gente tem visto, é adaptar esses projetos para atender as pessoas nesse tempo de pandemia e com as necessidades geradas por essa pandemia. Mas desses 200 projetos, 66 estão atendendo especificamente as necessidades criadas por essa pandemia. Então, na estreia, a gente hoje, daqui a pouco, o especial é sobre a resposta da ADRA à pandemia. Nós visitamos em Hortolândia um núcleo de educação para crianças que teve que adaptar também as suas atividades por não terem aulas para as crianças, por não poderem reunir as crianças no núcleo, então eles tiveram que adaptar às necessidades da comunidade, que é a necessidade da alimentação. Então o pessoal ali do núcleo se voluntariou para preparar as marmitas e para distribuir as marmitas também. Outro projeto que vai ser mostrado hoje à noite
um projeto em Volta Redonda, que é dos Doutores de Esperança, que é um projeto de humanização hospitalar. Sim. E uma vez que a pandemia chegou, eles se viram impedidos de fazer esse trabalho, e então eles também fizeram esse trabalho de preparar as quentinhas, que lá no Rio de Janeiro é quentinhas e não marmitex, e distribuir as quentinhas, que essa é a maior necessidade no momento. O desafio para a ADRA, e o que a gente também tem visto, é que numa fase posterior vai ser necessário criar projetos de geração de renda para as pessoas. Porque, como você sabe, a crise de coronavírus ela é uma crise de saúde sanitária, mas com implicações econômicas. Então, as pessoas perderam seus empregos e estão com dificuldade de alimentar suas famílias. E esse é o trabalho, nessa primeira fase, que a ADRA tem feito, não só em Volta Redonda, em Hortolândia, mas em todas as regiões do Brasil e da América do Sul também. Que legal. Quantos episódios tem essa nova temporada que começa hoje, reforço para você, logo após o Revista? A gente tem 6 episódios, a gente fechou uma mini temporada. É sempre às sextas, né? Sempre às sextas. Com outros temas variados também, a gente tem outras novidades, a gente tem conteúdos gravados antes da pandemia também. Entendi. Uma delas também é o trabalho da unidade móvel de atendimento, que a gente visitou depois das chuvas que ocorreram em Guarujá em março. Não sei se você se lembra desse ocorrido que matou algumas pessoas. Sim, infelizmente. E a carreta da ADRA esteve lá prestando apoio, prestando assistência. E mais do que essa assistência material, né, de uma roupa ou uma comida, uma marmitex, o bonito do trabalho é transformar essa impotência, essa revolta pela situação toda em paz, em conforto. Em esperança. Em esperança na vida delas. Flavinho, que Deus te abençoe muito, tá bom? Muito obrigada. Deus te abençoe, muito sucesso e que vocês continuem mostrando esse trabalho relevante que a ADRA faz. Obrigada. Obrigado, Darcy. Bom, hoje, 8h30. Retratos, assim que acabar o Revista, coladinho aqui. E falando na ADRA, a unidade móvel da instituição completou 4 anos em junho. Neste período, passou por 40 cidades brasileiras. Atualmente está no Espírito Santo, ajudando no combate aos efeitos da Covid-19, como o Flavinho falou aqui. Veja mais detalhes na reportagem da Ayane Caroline. A unidade móvel de atendimento da ADRA completou em junho 4 anos de trabalho, alcançando a marca de 20.000 pessoas assistidas. Criada para atender comunidades afetadas por desastres, atendeu vítimas de tragédias como a de Brumadinho e nos deslizamentos de terra em São Paulo. Ao longo desse período, a carreta passou por mais de 40 cidades brasileiras, serviu mais de 107.000 refeições e lavou 112 toneladas de roupas. A Cristiane faz parte dessa história. Ela está desde o início com a carreta solidária. Ela e o esposo Tiago atuam na logística, coordenação, manutenção e na parte administrativa. Tudo que a gente já passou pelo Sul, por Minas, Brumadinho, tivemos também lá no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá. Também foi muito triste, percas de pessoas, são famílias sofrendo. Sim, a solidariedade, ela é muito importante no dia a dia. Ela faz você crescer como pessoa, sabe? A gente entender a dificuldade do próximo, se pôr no lugar dele e estar ali para poder ajudá-lo, isso nos torna mais humanos. Aqui no Espírito Santo, a unidade atuará até agosto. Com uma equipe de 6 pessoas, serão produzidas 12.500 refeições e lavadas mais de 20 toneladas de roupas. A ADRA ela vai servir de apoio para um termo, uma parceria que foi feita com o município de Vitória para serviços durante a pandemia da Covid-19. Durante esses 50 dias, nós estaremos servindo alimentação e lavando roupa da comunidade e das pessoas envolvidas no projeto. O Kenyatta será voluntário pela primeira vez. Ele vai ajudar desde a administração até a parte prática dos serviços. Muito gostoso atuar para ajudar o próximo, né? E isso transforma o coração, transforma a atitude da gente e realmente planta a sementinha no coração de sempre estar ajudando o próximo. E é isso que eu queria fazer e hoje estou me sentindo realizado. Esse atendimento que a ADRA faz através da sua carreta móvel só é possível porque nós temos pessoas voluntárias que aceitam ir, deixar tudo o que estão fazendo, ir até a carreta, passar dias ali,
atendendo as pessoas que estão passando por grande vulnerabilidade naquele momento. Sabe, através desse amor dessas pessoas, desses voluntários, que a ADRA consegue estender os seus braços para ajudar essas pessoas. Então essa carreta, esse veículo, ele recebe vários títulos e vários nomes. Mas o mais importante é o seguinte, ele sempre leva apoio, assistência àqueles que necessitam. Isso que é bonito e isso que é importante nesse momento. Você sabia que na natureza existem 8 remédios que podem nos ajudar a viver melhor? E eles estão acessíveis a todos nós. Estes remédios foram estudados pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e agora, com comprovação científica, serão levados para toda a população de Uberaba. Vamos ver? Beber água, se exercitar e ter uma alimentação equilibrada são alguns dos 8 remédios naturais que combatem inúmeras doenças. Estes hábitos são incentivados pela Igreja Adventista e se tornaram objeto de pesquisa na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Esse projeto ele teve início, na realidade, no Espaço Novo Tempo, aqui em Uberaba. Era uma proposta de uma semana e pessoas participaram durante uma semana experimentando esse estilo de vida New Start, que envolve os 8 remédios naturais. No final da proposta, do projeto, nós fizemos avaliações. E quando nós olhamos para esses resultados, nós percebemos resultados muito interessantes. E foi a partir desses resultados que nós entendemos que talvez seria interessante nós elaborarmos um projeto de pesquisa e foi aí então que esse projeto chegou na universidade. Como parte do estudo, o projeto, intitulado Mexa-se pela Vida, foi levado para agentes comunitários de saúde e também para professores da rede municipal. O projeto Mexa-se pela Vida, ele veio como presente para a cidade de Uberaba. O nosso intuito é promover uma boa saúde para a população uberabense. Quando nós pegamos os dados sobre doenças que mais atingem os brasileiros, entre elas nós temos a depressão, o AVC e também nós temos as doenças do coração. O Mexa-se pela Vida vem como uma forma de ajudar as pessoas, além de prevenir estas doenças, como também ajudá-los a ter um melhor estilo de vida. A Câmara de Vereadores de Uberaba decidiu expandir o programa para toda a população do município. Foi criado, então, o dia do projeto Uberaba Mexa-se pela Vida. Eu quero aqui, de uma maneira especial, agradecer a todos vocês em escolher Uberaba para que juntos possamos fazer mais pelas nossas famílias. O projeto Uberaba Mexa-se pela Vida terá ênfase sempre na semana do dia 8 de outubro, por meio de seminários, palestras e atividades que conectem a população com os hábitos saudáveis. Então nós queremos fazer programações de alto impacto que possam motivar a população de Uberaba a praticar os 8 remédios da natureza. Então o nosso compromisso, o nosso objetivo é poder ajudar a comunidade uberabense. A quarentena nos distanciou de momentos que faziam parte da nossa rotina. E sentir saudade desses momentos é natural. Mas algumas escolas arranjaram um jeitinho de matar essa saudade. Quer saber como? Acompanhe comigo nesta reportagem da Amanda Portal e do Jackson França. Durante a semana, escolas do Pará e Maranhão realizaram o Drive-Thru da Saudade. E aqui, na Escola Adventista do Coqueiro, região metropolitana de Belém, o momento proporcionou que os alunos pudessem ver seus professores de forma segura. A ideia de realizar o Drive-Thru da Saudade na Escola Adventista do Coqueiro foi pensando em um momento de confraternização, rever os alunos, rever os professores, os funcionários. Então, assim, foi gratificante para a gente, como administradores da Escola Adventista do Coqueiro, realizar essa ação. Oi, hoje foi muito legal ver a professora, porque eu estava com muita saudade da escola e dos meus colegas que fazia muito tempo que eu não via, só via pelo e-class. A iniciativa é apoiada pelo pai da pequena Isabela, que levou a filha para que ela pudesse rever os professores. Esse momento é um momento especial, um momento que a gente fica feliz de poder estar trazendo a criança, nossa filha, para a escola, para poder ver os professores, mesmo que de longe ver uns coleguinhas. E a gente agradece essa oportunidade. Cada aluno que chegava recebia uma máscara e também poderia participar do abraço seguro. Este momento em que nós estamos vivendo, podendo ter a oportunidade de rever os nossos alunos, abraçar, sentir aquele abraço gostoso,
durante meses distante deles, é algo assim especial. E esse clima de saudade se estende também pelo oeste do Pará. O Colégio Adventista de Santarém, para ajudar os pais e os alunos, seus professores, deu uma ajudinha. Veja só. A iniciativa surgiu devido à saudade que os alunos têm do convívio com os professores. Esse abraço que eu dei na minha professora foi muito importante para mim, porque eu estava com muita saudade dela. Então, eu estava muito ansiosa para rever as professoras, né? Então, nós estamos muito felizes como pai com essa iniciativa. Bom, o nosso objetivo do Drive-Thru aqui do Colégio Adventista de Santarém é dar oportunidade aos nossos alunos e às famílias de ter um momento do apego com a professora. Eles passaram muito tempo em casa no isolamento e agora é a oportunidade de ter esse contato antes do período das férias. Que legal! Bom, e chegou a hora de mais uma interação com você aí de casa. Já escreveu pra gente? Mande sua mensagem em texto ou vídeo para o nosso WhatsApp, 0 operadora 12 98135 2908. O que mais você quer fazer depois que essa pandemia acabar? Ou que ações você tem feito para ajudar o teu próximo? É só mandar aqui. Vamos ver? Eida Beuque, de Rio Pardo, Rio Grande do Sul, somos participantes da Ação Solidária Adventista e resolvemos que cada uma faria quadrados de tricô durante esse isolamento, já que somos idosas e não podíamos sair para ajudar os necessitados. Depois dos quadrados prontos, unimos e fizemos mantas que foram distribuídas para pessoas carentes, a fim de se aquecerem neste inverno. Junto entregamos também uma sacola de alimentos. Olha a foto, sensacional. Um beijo para vocês, mulheres de Deus. Nega, de Resende, Rio de Janeiro, sou do grupo de risco e o que eu posso fazer é orar e agradecer a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Moro em Resende, aqui já estamos frequentando a igreja. Vou no culto da manhã e tem poucas pessoas. Gosto muito do Revista, de todos os programas. É isso aí, um beijo para você. E vamos para mais uma pausa bem rapidinha, mas fique com a gente porque daqui a pouco tem as notícias internacionais da ANN e o nosso giro de boas notícias. Eu volto em instantes. Já estamos de volta e vamos diretamente para os Estados Unidos, de onde fala o pastor Williams Costa Júnior, que traz as informações internacionais da Igreja Adventista no quadro ANN. Presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Norte anuncia aposentadoria. Estudantes de medicina escrevem livro infantil sobre como viver em meio à pandemia. Governo da África do Sul respeita a fé de estudantes adventistas na volta às aulas. Estas e outras informações a seguir na ANN. O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Norte, Daniel Jackson, e sua esposa Donna, anunciaram a intenção de se aposentarem a partir de julho. A família Jackson tem servido a sede administrativa desde junho de 2010. Anteriormente, Dan atuou por 8 anos como presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Canadá, o seu país de origem. Para Jackson, a vantagem do trabalho é ver a maravilhosa ênfase missionária que muitos fiéis têm. Em 9 de julho, o Comitê Executivo da Associação Geral se reúne virtualmente para eleger o novo presidente da região norte-americana. 2 estudantes de medicina da Universidade de Loma Linda, no estado norte-americano da Califórnia, criaram um livro para ajudar as crianças a entenderem as mudanças nos últimos meses e por que é importante ficar em casa nesse período. Devon Scott e Samantha Harris criaram uma história ilustrada que explora perguntas sobre a pandemia do novo coronavírus com as irmãs Millie e Suzy. O livro Why We Stay Home, Por que Ficamos em Casa, em tradução livre, foi baixado mais de 35 mil vezes desde o seu lançamento em 23 de abril.
O objetivo do trabalho é ajudar as crianças a dialogarem sobre conceitos como quarentena, distanciamento social e ficar em casa. Os autores estão trabalhando atualmente na tradução do conteúdo para 6 idiomas. Na África do Sul, a maioria das escolas estava se preparando para voltar às aulas, pois o bloqueio do coronavírus havia caído para o nível 3. Devido ao atraso, alguns estavam preocupados com o fato de isso forçar os alunos a estudarem no sábado para compensar o tempo perdido. Noel Sibanda traz notícias do governo sul-africano a respeito do assunto. Diante do desafio de uma possível obrigatoriedade de estudar aos sábados e transgredir o 4º mandamento da lei de Deus, líderes adventistas na África do Sul apelaram ao governo do país em favor da liberdade de consciência. Essa foi uma grande tarefa para a Igreja Adventista, mas devido à liberdade religiosa que a denominação desfruta na África do Sul, o governo, por meio do Ministério da Educação, atendeu o pedido. O Departamento de Educação Básica da África do Sul afirmou que o direito de estudantes e professores observarem suas crenças não será violado. O governo sul-africano ainda destacou que não vai incluir aulas aos sábados como parte do plano de repor as aulas perdidas. Esta foi uma ótima notícia para a Igreja Adventista. This was indeed good news to our leaders in our territory. Ficamos em alerta quanto aos documentos do governo que indicavam que a forma de recuperar o conteúdo perdido seria tendo aulas aos sábados. Naturalmente, seria um enorme problema para os estudantes e professores adventistas, mas o Senhor nos conduziu para as pessoas certas do governo. Fomos bem recebidos e o Senhor nos deu uma solução maravilhosa. A diretora de Educação Adventista disse que o fato de nossos alunos serem eximidos de fazer aulas aos sábados era um bom sinal de que o trabalho realizado pela Igreja Adventista no país não passou desapercebido. Mesmo nos momentos em que a liberdade religiosa foi ameaçada, foi encorajada pelo Salmo 23, que afirma que o Senhor é nosso pastor. Após nosso acordo com o Departamento de Educação Básica, ficamos muito satisfeitos em receber as boas notícias por meio de uma carta do diretor-geral, afirmando claramente que eles não incluiriam o uso do sábado em seu plano de reposição de aulas. Não estudar aos sábados significa que continuaremos a guardar o sábado conforme Deus designou. Agora eu posso dizer com alegria que sou filho de Deus. Na República Dominicana, um grupo de adventistas escalou um dos picos mais altos do país e de todo o Caribe. A caminhada de 83 quilômetros entre o Parque Nacional Armando Bermudes e o Pico Duarte faz parte de um evento anual organizado pelo Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região central do país. O líder dos jovens dominicanos, Sócrates Paiano, destacou que a viagem foi feita para que as pessoas voltassem ao básico de viver na natureza, fazendo exercícios físicos e concentrando-se no Deus Criador e sustentador de toda a natureza. Durante a expedição, os participantes tiraram fotos, aprenderam sobre fauna e flora indígena e proteção do meio ambiente. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus permitir, na próxima semana a gente volta com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. Deus te abençoe, pastor. Um abraço também. Todos os anos, milhares de jovens e adolescentes da Igreja Adventista em toda a América do Sul são desafiados a dedicarem parte de suas férias para fazerem evangelismo e ações sociais no projeto Missão Caleb. Mesmo diante da crise da Covid-19, o Tocantins conta com 1.800 Calebs atuando em um formato um pouco diferente. Confira na reportagem a seguir.
O projeto Missão Caleb já é tradição no estado do Tocantins. Diante da pandemia e do isolamento social, foi necessário reinventar o jeito de ser Caleb. Diante desse cenário, nós sentimos a necessidade de ter uma geração missionária digital. Nós estamos em um contexto onde as pessoas estão aí necessitando de uma mensagem totalmente online. Então nós estamos com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, ensinando a usar as ferramentas do Zoom, do WhatsApp, a forma de se comunicar com esses amigos. Estamos inserindo eles nessa nova realidade. Muitos deles já até sabem, já têm esse conhecimento, mas não no contexto missionário. E os missionários digitais não perderam tempo, se adaptaram e criaram uma nova rotina de Missão Caleb Online. Então, todo dia a gente começa com a nossa meditação, nosso encontro, e logo depois, agora é hora de trabalhar, como se fosse no Caleb mesmo. Então, o pessoal, ele vai mesmo para campo, um campo online, onde eles fazem os estudos dele, fazem as arrecadações, ligações. Eu também pensei assim que as pessoas, será que vão aceitar o estudo online? E as pessoas estão aceitando muito mais nesse período, muito mais online do que presencial. A gente também está fazendo a nossa série Zoom, que é como se fosse a classe bíblica. E também a gente tem um encontro no PG na sexta-feira e também no sábado pela manhã. Então o Caleb está em tudo. E para auxiliar os Calebs e potencializar o evangelismo, foram criadas novas ferramentas digitais. Para essa temporada online do Caleb, nós criamos 2 ferramentas. A primeira é uma plataforma de estudos bíblicos online. E nós temos um estudo exclusivo com linguagem jovem, adolescente, interativa, dinâmica. O Caleb entra, ele encaminha esse estudo através de um PDF ou através de um link nas suas redes sociais para os amigos que aceitaram estudar a Bíblia. E a segunda ferramenta é o Diário do Missionário Digital. E todos os dias nós gravamos um vídeo onde ele vai aprender técnicas de estudo bíblico para que ele faça isso de maneira criativa, interativa, dinâmica, envolvendo as pessoas. E no final da jornada, nós temos um Caleb formado como instrutor bíblico digital. O Missão Caleb temporada online, além de trazer consigo uma série de novidades, trouxe também oportunidades. Jovens e adolescentes que antes não participavam da versão presencial encontraram na versão online a oportunidade de vivenciar a experiência de ser um Caleb. A minha experiência como Caleb Online está sendo uma experiência nova, né? Que eu estou aprendendo bastante agora. Que antes, como era presencial, assim, era mais dificultoso para mim, porque eu tenho vergonha, assim, de receber um não. Eu sempre mandava o meu companheiro ao lado. Assim, mas agora com essa Missão Caleb Online, estou gostando muito. E pretendo participar várias vezes também. As ações desenvolvidas pelos Calebs transcendem as barreiras do universo virtual e chegam a impactar a vida de pessoas no mundo real. O pessoal do Caleb está fazendo uma diferença grande na nossa vida. Os estudos deles são muito bons. Sabe, eu estou aprendendo mais coisas com eles também, coisas que eu não tinha visto nem tinha conhecido. Tomara que no final nós temos uma decisão, né? Jovens e adolescentes conectados, uma geração de missionários digitais dispostos a romper as barreiras do isolamento social para fazer o bem e compartilhar esperança. Que legal! E não foi só no Tocantins que isso aconteceu não, viu? Na região oeste de Mato Grosso, mais de 1.500 jovens estão doando seu tempo e recursos para auxiliar comunidades carentes. E este ano a Missão Caleb propôs uma dinâmica diferente aos voluntários. Acompanhe a reportagem da Gabriela Porto. Em meio à pandemia do coronavírus, jovens e adolescentes aceitaram o desafio para se dedicarem em projetos sociais e evangelísticos através da web. A edição Caleb este ano acontecerá em um formato dinâmico no campo da Missão Oeste Mato-Grossense. Nós estamos focando nas plataformas digitais. Iremos usar todas as ferramentas que são possíveis, Zoom, WhatsApp, estudos em grupo. A Novo Tempo também tem disponibilizado para nós uma espécie de robozinho, chamado de robozinho Esperança, onde as pessoas vão poder usar. Os voluntários participaram de um culto de consagração através das redes sociais, realizado pelo líder de jovens da União Centro-Oeste Brasileira, Richard Ogalha, e o Caleb School, um treinamento online preparando todos os Calebs e equipes. Com o objetivo de levar esperança, conforto e estudos da Bíblia para muitos lares, mais de 1.500 jovens aceitaram o desafio e participarão da primeira temporada online da Missão Caleb. E neste ano, o projeto propôs aos voluntários uma forma interativa e dinâmica. Será dentro de casa
e as ações sociais e evangelísticas acontecerão através das plataformas digitais. A primeira fase do projeto iniciou no final do mês de junho. A ação acontece há pouco mais de 2 semanas e já foram arrecadadas 10.000 peças de roupas e sapatos, além dos alimentos e atendimentos pelas redes sociais. Christian Zeferino, líder de jovens da região oeste de Mato Grosso, organizou um final de semana de treinamentos com líderes da igreja para os voluntários e contou com a participação especial do cantor e compositor Jefferson Pilar. São Caleb 2020 funcionará online ao longo de 12 semanas, no formato de gincana, com 2 objetivos principais. O primeiro deles, ensinar a palavra de Deus. E o segundo objetivo é realizar ações de compaixão para essas pessoas e também na comunidade. É uma coisa que jamais passava pela nossa cabeça, né? Viver numa realidade como essa. Só que nós podemos aproveitar essa realidade deste momento justamente para continuar levando a mensagem. Afinal de contas, ficar nas redes sociais é uma coisa que o jovem ele já faz por natureza. Então é mais um estímulo que nós temos para poder ajudar na salvação de outras pessoas. Em época de pandemia, crianças e adolescentes da Rede de Educação Adventista da região sul de São Paulo transmitem carinho e apoio aos profissionais da saúde do Hospital das Clínicas em São Paulo. E essa homenagem foi feita por meio de cartinhas. Veja como foi a ação com a repórter Danúbia França. Esta mensagem é para vocês, profissionais da saúde. Estamos passando por tempos muito difíceis, aqueles tempos que jamais iríamos pensar que iria acontecer. Em meio a este caos, onde muitas pessoas estão sofrendo com o coronavírus, muitas pessoas estão perdendo pessoas tão especiais de suas famílias. Vocês estão aí, firmes e fortes. Vocês sempre saem de casa para o bem de todos. Muito obrigado por cuidarem tão bem de nós. Vocês são nossos troféus. Com vocês e Deus, iremos vencer essa batalha. Estou orando por todos nós. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Cheias de sentimentos, reconhecimento e gratidão, milhares de cartas como esta foram escritas por alunos sensibilizados com a situação que os profissionais da área da saúde estão enfrentando no combate ao novo coronavírus. Ainda por conta da pandemia, o conteúdo escolar continua sendo online, em casa. E na rotina de atividades, os estudantes da Rede de Educação Adventista aqui na Zona Sul de São Paulo viram uma maneira de estar mais próximos de quem está na linha de frente. E a melhor forma que encontraram foi pelo modo tradicional, através da caneta e do papel. Thaís viu por meio desse gesto uma oportunidade de cuidar de quem cuida das pessoas. Eu espero que eles tenham sentido alegria e que de alguma forma eu possa ter dado ânimo para eles, esperança, porque se para nós que estamos em casa está sendo difícil, eu fico tentando imaginar como deve estar sendo para eles que todos os dias arriscam a vida. A iniciativa faz parte do projeto Cartinhas aos Heróis, entregues aos mais de 5.000 profissionais que atuam no Instituto Central do Hospital das Clínicas, reservado somente a pacientes com a Covid-19. O projeto Cartinhas aos Heróis mostra a nossa preocupação como rede educacional de fazer um link entre os alunos que estão em casa e o que está acontecendo hoje na nossa realidade, nos hospitais, na realidade da saúde no nosso país. E para encorajar quem entra para a luta e dar alento àqueles que estão saindo do combate, a distribuição foi feita em 2 dias nas trocas de plantão. Toda aquela energia negativa, aquela coisa ruim, né, que toda a situação te traz, aquele desânimo, uma carta dessa te faz querer voltar e continuar lutando. Chegar aqui e receber uma carta assim, deixa a gente mais animado, deixa com uma renovação aí, de um carinho e de uma importância que a gente está fazendo para a área da saúde. É um incentivo para nosso dia, para nossa vida, sabendo que as crianças, elas deixaram momentos da vida dela, momentos do dia a dia dela, se dedicando a isso. Então é fantástico a gente poder participar desse momento, fazendo uma ponte entre o aluno e o profissional que está colocando a sua vida aqui em risco, e é um momento de gratidão muito grande. Com certeza mudou o meu dia de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Em pouco tempo, palavras de carinho tocaram o coração e provocaram sorrisos, suspiros, emoção. Estão escrevendo uma linda história. Uau!
diretores e auxiliares. É com grande estima e uma imensa alegria que escrevo esta carta a todos vocês. Para nós, todos vocês são heróis, que dedicaram suas vidas, deixaram muitas vezes suas famílias, passaram horas e horas sem dormir, trabalhando sem parar. Que Deus os abençoe sempre. Amém. Linda homenagem, não é? Bom, e chegou a hora do nosso giro de boas notícias. Hoje quem traz as informações pra gente é a jornalista Gabriela Frontini. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Darcy. E você? Graças a Deus, na paz. Que homenagem bonita mesmo, Você né? viu? Eu adoro esse tipo de VT, viu? A gente vê também. Como realmente a gente precisa prestar homenagem a esse povo da saúde que tem dado aí sua vida para poder salvar as outras pessoas, muitas vezes se infectando, muitas vezes, inclusive, tendo aí, né, mais complicações, mas eles não deixam de lutar por nós. É verdade, Gabi. Eu fico feliz que a revista tenha aberto, assim, um espaço bem legal para esse tipo de solidariedade, de amor ao próximo, mostrar aqui as boas ações, mesmo em tempos de crise. Sem dúvida. E essa boa ação da cartinha aconteceu em outro lugar também, viu, Darcy? Essa é a nossa primeira boa notícia aqui do Giro. Que legal. Eu gosto disso, não é que a notícia é repetida não, gente, é porque, assim, a gente tem profissionais da saúde espalhados em todo o Brasil. Exatamente. Então, por que não aproveitar uma ideia interessante e fazer isso repercutir em outro lugar? E dessa vez eu estou falando de Boa Vista, capital de Roraima, porque um hospital de campanha foi montado lá para auxiliar no atendimento às vítimas. E o esforço dos profissionais da saúde tem sido essencial nessa luta, como eu já falei aqui. Os alunos da rede adventista escreveram lindas cartinhas em homenagem a eles. Você viu aí algumas imagens, são muitas fotos, eu recebi mais de 50, não dá para colocar todas aqui. Mas foi o seguinte, nessa primeira etapa do projeto, eles homenagearam profissionais do Hospital Geral de Roraima e do Hospital Infantil de Boa Vista, chamado Santo Antônio também. As turmas do ensino fundamental produziram mais de 100 cartas, o que correspondeu aí mais ou menos à quantidade de profissionais homenageados até o momento. Várias emissoras locais, Darcy, repercutiram aí essa ação. Isso que eu acho bacana, a gente dá essa valorização na mídia para que a ideia seja explorada e feita em outros lugares também. É verdade. Coisa claro, boa a gente copia. Com certeza. Os pais, lógico, apoiaram, né? Foram ali pessoalmente deixar as cartinhas na Escola Adventista de Boa Vista, juntamente com os filhos, que são os alunos da escola. Então, a ação não apenas representou um incentivo à leitura e à escrita, porque faz parte da aula, né, tudo isso daí, como também despertar um espírito solidário. O valor. Desde criança. É, o valor. E eu acho lindo que na educação adventista é isso, né? Não se ensina apenas as disciplinas, a ler, a escrever, a interpretar, mas o amor ao próximo, né? Sem dúvida, o amor ali está muito presente. Que legal. Nossa segunda boa notícia do Giro trata-se de uma estreia. Quer saber qual? Quero. Olha só, é o Biquadro, que é uma primeira websérie musical cristã do Brasil. Ele estreou hoje às 7 horas da noite e a história é mais ou menos assim, Darcy. O Rodrigo é um ex-vocalista de uma banda de rock e a Vivi é filha de um pastor de uma família bastante tradicional. E aí eles acabaram de chegar num colégio interno, não são muito conhecidos, eles querem fazer a banda ser conhecida e passam ali por vários conflitos, a trama está bem interessante. Olha só. E vai ser muito legal. A gente sabe que o Feliz Set Play apresenta vários conteúdos ali, né? Uma plataforma cristã que tem muita coisa legal ali. Tem filme, tem séries né? Como essa daqui. Tem também muita coisa para criança. Eu tenho uma filhinha de 3 anos, ela é fã das coisas que tem ali do NT Kids, da Aninha. Que legal. Inclusive, eu sei que tem novidade por aí, né? Tem novidade por aí, mas só quem vai conferir a Aninha lá que vai saber qual que é a novidade, viu? Exatamente. Qualquer hora a gente traz aqui no Giro também. Sim. Mas é uma boa opção de entretenimento cristão. Muito bom. Não sei se a gente preparou a tarja do Feliz Set Play, mas é bem facinho. felizsetplay.com, é isso? felizsetplay.com. Então, assim, você vai encontrar vários tipos de entretenimento interessantes, opção boa para quem é cristão, que não pode assistir qualquer coisa, né? Para deturpar aí a nossa mente. Exatamente. Você tem que alimentar a sua mente com coisas que venham do céu, coisas preparadas Bíblia, por né? Deus para você. Exatamente. A boca fala o que o coração está cheio. Então, vamos nos alimentar de coisas boas como essas aqui. Isso aí. Sensacional, Gabi. São essas nossas boas notícias de hoje, Darcy. Ótimo, muito obrigada. Bom restante de programa para você. Muito obrigada. E para você que está em casa também. Um feliz sábado para você. Bom sábado. Tchau. Bom, e vamos ver quem mais mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Você já tem o nosso número? 0 Operadora 12 98135 2908. Conte pra gente o que mais você quer fazer assim que essa pandemia acabar. Qual é o desejo do seu coração? Ou que boas ações você tem feito agora, ao próximo? Vamos ver? Solta aí.
Délcio Carvalho, de Florianópolis. Olá, Darcy. Nesta semana arrecadamos em torno de 500 cobertores aqui em Ponta Grossa. Sou pastor da Escola Adventista aqui. Olha o vídeo. Mostra aí então, Délcio. Oi, Darcy. Nós queremos falar para vocês da TV Novo Tempo que a Escola Adventista de Ponta Grossa tem uma boa notícia. Olha só quantos cobertores foram arrecadados para doarmos para as pessoas que passam frio e precisam se aquecer neste inverno. Essa é a nossa boa notícia da semana. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço da Escola Adventista de Ponta Grossa! Que legal, gente. Um beijo grande para vocês. Que legal. Que Deus os abençoe demais, viu? Eu sei que é frio aí e é muito bom. É escola relevante, igreja relevante. Tem mais interação? Então solta aí. Dilza Couto, boa noite, Darcy, que programa excelente. Minha mãe, Josefa dos Santos, de Realengo, no Rio de Janeiro, assiste ao programa todos os dias. Manda um abraço para ela. Após essa quarentena, vamos estar muito mais próximos de toda a família. Deus abençoe. Josefa, um beijo grande para você, que Deus te abençoe muito. Muito obrigada pela companhia de sempre e pelo carinho. Solta a próxima, Vera Macedo, de São Paulo. Boa noite, Darcy. A TV e Rádio Novo Tempo são minha companhia diária. Quando essa pandemia passar, quero ir para a igreja, bem dizer nosso grandioso Deus. E depois curtir muito com a minha família, que é muito grande. Vera, um beijo para você, que Deus te abençoe muito, viu? Nós vamos para o último intervalo do programa, mas ainda hoje tem o Fé em Ação e mais uma conversa aqui no estúdio, desta vez com o Cris do Entre Família. Quer saber que novidade vem por aí? Eu te conto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já estamos de volta e agora é hora do nosso quadro que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. A história de hoje vem do Rio de Janeiro. Lá a Associação Vencedor Cada Dia tem atuado para libertar dependentes químicos do vício das drogas. Vamos ver? Chegou a hora do Fé em Ação e como eu gosto de te encontrar aqui todas as semanas para falar de histórias de transformação e recomeços. Se acomode no sofá e não saia daí, porque o Fé em Ação começa agora. Você já se sentiu em uma situação que parecia não ter saída? Sentiu medo, se sentiu sozinho e sem forças para mudar? Existem vícios que aprisionam, que levam por caminhos difíceis e causam dor. Por isso, a Associação Vencedor Cada Dia trabalha sempre para curar feridas, restaurar e dar a muitos uma nova esperança. Um lugar que ajuda aqueles que lutam contra a dependência química. O vício começa sutilmente e quem já o enfrentou pode dizer o quanto é desafiador. Droga eu conheci no colégio. Um pessoal lá, eu peguei, fumava maconha e eu falei, me apresenta, eu quero conhecer. Não, cara, eles falaram, não, mas eu quero, amigo. Eu quero, pô. Aí, conheci a maconha. Era aquele barato, né? Falso barato. E a coisa foi progredindo, naturalmente. Envolvendo com amizade. Aí tinha a turma dos maconheiros, tinha a turma do cheirador, daqui a pouco passei para a turma do cheirador. E começa assim um envolvimento, cara, quando tu vê, cara, tu já tá dentro. A gente trabalhava na Record, então nossos horários eram completamente diferentes. Quando eu saía e ele estava em casa, ele tinha uma mania de acender defumador em casa. Porque ele dizia que gostava do cheiro. Eu me recusava. Então, para mim, eu acho que era assim. Eu não quero abrir os meus olhos e enxergar que realmente eu estou com uma pessoa que usa droga. Tá dentro de um buraco e tu quer sair e não dá para sair. Aí é o ponto que tu desiste de sair, deixa a vida levar e vai. E vai. E nisso foi 35 anos. E nós lutamos, eu lutei, mas chegou um tempo que não deu mais para segurar. Aí tomei a decisão de me separar, fiquei muito magoada, muito sentida na época. E eu dizia para todo mundo assim, não quero ver ele na minha frente. E falei assim, mãe, eu quero me internar. Coitada, minha mãe não sabia nem o que é isso. Ela não entendia que aquilo era uma dependência química, não entendia que aquilo era uma doença. Esta é uma área da sociedade em que há muitas necessidades. O dependente químico normalmente perde o convívio da sociedade, muitas das vezes perde a família, perde o trabalho e poucas são as ações
para ajudar a recuperar esse grupo de pessoas. O VCD, Vencedor Cada Dia, surgiu mais ou menos em torno de 5 anos atrás, né, exatamente para procurar ajudar essas pessoas. Meu trabalho, assim, prioritário é receber os residentes e acolhê-los. Quando eu faço a entrevista social para acolher, saber de onde vem, como que está chegando e saber como que a gente vai fazer a acolhida deles para o tratamento de dependência química. Eu lembro do dia que o Arnaldo chegou, quando a gente estava assim, terminando a entrevista, ele falou que queria fazer o tratamento, que eu faço essa pergunta, né? Se eles realmente estão certos de que tratar a doença dependência química. E ele falou que sim, que ele queria tratar inclusive ele falou assim para mim: eu quero tratar minha cocaína, mas não quero saber de Deus nem história de religião de ninguém. Graças a Deus eu estou aqui hoje e estou até emocionado. Tu vê que eu não gosto de mexer muito não, entendeu? Voltar lá atrás, porque foi muito desgosto que eu dei para a família, amigos, colegas, entendeu? Trabalho. Que a droga me tirou o meu caráter total, entendeu? Eu era um bandido, assim, um bandido que não tinha respeito por ninguém, entendeu? Não tinha respeito, nem a mim mesmo, nem aos meus filhos eu tinha respeito. Ele é pequeno, mas é muito levado, muito danado, ele se mete em tudo. E quando ele chegou não foi muito diferente, assim, quando completou 2 meses na casa, eu já fiz a primeira avaliação. E ele já começou a se envolver com as coisas, com as atividades da casa. Eu lembro que ele também falou para mim que ele não queria, né, participar das atividades, né, que ele não sabia fazer nada em casa. Mas aqui eles têm que fazer como laboterapia. Todo o trabalho da casa é feito por eles, pelos os residentes. E aí eu comecei a botar ele nas escalas e ele tinha uma certa dificuldade. Mas ele foi adquirindo ali um pouco. Às vezes eu precisei botar ele para repetir a atividade que ele havia feito, porque ele não fez direito. E ensinar disciplina no Arnaldo foi um tanto difícil, porque ele era bem disciplinado. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei um lixo, um bagaço. Não tinha nome, não tinha identidade, não tinha respeito por ninguém. Aí eu cheguei aqui, já fui logo na direção, falei assim, ó, não vim para ser crente, não. Eu sou um pouco sargento com eles. Eu sou a única mulher da casa, e aí mas eles me obedecem, eles respeitam muito o trabalho. E quando eles passam desse período aí de 60 dias, há assim, uma oportunidade de eu conversar, de sentar, de orientar melhor. Eu não sou só assistente social, eu tenho pós-graduação em dependência química, e para fazer com que eles entendam que a disciplina faz parte do currículo do tratamento de dependência química. E aí eles começam a sentar comigo. Depois de 60 dias a gente já tem mais uma abertura para conversar, para mostrar para eles a necessidade da recuperação e que faz parte da recuperação a disciplina, a aceitação, a submissão ao tratamento. O Arnaldo chegou aqui, né? E com a decisão de se tratar, mas ele foi bem claro, enfático. Eu dei um abraço nele quando ele chegou e ele disse, olha, eu só vim tratar dependência química, eu não quero envolvimento com religião, com Deus, com nada. Eu disse para ele ficar tranquilo. Falei, Arnaldo, fica tranquilo que essa é uma outra parte, né? Vamos aqui tratar, né, a sua dependência química, você aqui vai receber ferramentas importantes, você vai conhecer a sua doença, como ter o controle dela, não é mesmo? E mesmo que a ciência diga que não há cura, e a ciência prega isso, nós temos a fé, né? Acreditamos em milagres. Milagres podem acontecer de uma transformação plena, mas hoje nós vamos trabalhar contigo a questão da dependência química. No meu quarto ali, um dia eu escutei, alguém falou comigo, Arnaldo, sem Jesus não dá. Você é uma pessoa que, infelizmente, o usuário de droga tem uma doença que não dá mais para você vencer. Só seguindo a Deus que você vai ficar legal. Aí eu joguei a toalha, perdi. Vamos embora, Deus, é contigo mesmo. Eu e você agora. Lá pelo 3º mês de internação,
ele já começou a demonstrar assim, uma vontade de conhecer mais, de estudar a Bíblia. Então nós estudamos a Bíblia com ele, não só aqui na associação, aqui no nosso projeto, mas aqui a gente também, aos dias de sábado, a gente leva, né, os nossos residentes para a igreja. Eu não vim para ser crente, não. Só vim para me tratar. O pessoal, tranquilo, fica aí. Aí, cheguei no dia 10 de agosto de 2016. Aí fomos sábado à igreja. Chegamos lá na igreja, aí eles anunciaram assim, hoje tem JA lá no VCD. Vamos levar alimentos, produtos de limpeza e um jogo de panela. Aí eu peguei, olhei para trás, quem é esse povo, gente? Eles não sabem o que eu fiz, cara. Quanta maldade, o que esses caras estão fazendo aqui? Eles estão me ajudando, cara. Aí eu olhei, tem pessoas que eu marquei até hoje, eles, né? Eu, caraca, meu irmão, o que esses caras estão fazendo? Aí teve o JA aqui. Aí eu vi o amor daquele pessoal, né? Com todo mundo aqui, né? Ele batizou lá pro 4º mês, mais ou menos, se não me engano. E chegou aí até os 8º, 9º mês, foi quando a ex-esposa dele começou a frequentar aqui, visitá-lo. A convivência familiar, após 9 meses de tratamento, essa convivência familiar, a gente tem uma preocupação muito grande. Eu tenho como terapeuta, mas tenho como assistente social, da ressociabilização deles, porque eles precisam voltar a ser seres humanos dignos de confiança, e isso é um trabalho que a gente tem tentado fazer com as famílias. Eu acho que me tornei uma pessoa tão assim, fria em relação ao Arnaldo, que eu não queria acreditar que Deus tinha tocado nele, que ele tinha realmente tido um encontro verdadeiro, tinha se entregado. Ele foi lá, pediu desculpa à minha mãe, aí falou para minha mãe que era ex-dependente químico. Aí nós compramos aliança na loja. Fizemos tipo um noivado. E assim que ele encerrou as atividades dele aqui, ele se casou com ela, né? Nós demos estudo também bíblico para ela, para Selma, que ela vinha de uma outra denominação e ela entendia que seria bom que ela estivesse junto com ele. E ela estudou a Bíblia conosco, né? E batizou também. Então hoje a gente vai ao sábado para a igreja, a gente tem a mesma denominação junto, a gente guarda o sábado, a gente sabe o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Não vou dizer para você que no começo foi fácil, não. Mas hoje está melhor do que antigamente. Eu tenho que estudar, me formei. Ontem foi o último dia de aula, me formei em técnico de segurança do trabalho e estou aqui. Estou aqui hoje agradecendo sempre essa casa. Eu não abandono. Ele preferiu ficar por aqui, perto do projeto, para que ele pudesse não só absorver mais coisas importantes para ele, do tratamento, mas também poder nos ajudar. Ele está aqui bem perto, ele tem um carinho muito grande para a instituição. Inclusive, o Arnaldo, ele faz parte, né, na nossa ONG, ele está dentro do conselho, né? Ele hoje faz parte do conselho da nossa associação Vencedor Cada Dia. É muito importante apoiar esse tipo de trabalho porque a gente vê a transformação total das pessoas. Então as pessoas entram ali por uma necessidade, que é a necessidade física, mas elas saem transformadas. E ali muitas pessoas que estão ali internadas e outras que já passaram por ali foram recuperadas como indivíduo. Alguns desses recuperaram a sua família. Tivemos até lindos casamentos que foram realizados ali. As famílias foram restauradas, a saúde foi restaurada, o bem-estar da pessoa foi restaurado e só para a gente citar, cerca de 64 pessoas foram alcançadas com a mensagem adventista.
O diferencial da nossa clínica, inclusive hoje, são atuantes líderes das igrejas locais. A Associação Rio Sul tem apoiado este trabalho de diversas maneiras, em diversas frentes, inclusive na área financeira também, que talvez seja uma das principais ajudas, um dos principais auxílios, porque um trabalho como esse demanda muitos recursos e o sentimento é de uma realização grandiosa e de agradecimento, porque eu quero também aproveitar para agradecer toda a equipe que é envolvida nesse projeto Vencedor a Cada Dia, e eu fico imaginando a diferença que esse projeto tem realizado em cada vida e em cada família. Deus é o cara que me tirou do buraco. Foi ele que me ajudou a essa luta diária contra as drogas. Hoje eu fui transformado. Eu fui transformado por Deus. Que história emocionante, Arnaldo. E que lindo trabalho da Associação Vencedor Cada Dia. O Fé em Ação chegou ao fim, mas eu tenho encontro marcado com você na semana que vem. Te vejo lá. Tchau, tchau. Até semana que vem, Bárbara. Realmente é lindo ver como a vida do Arnaldo foi transformada. Não apenas por estar liberto do vício, mas também por conhecer a Jesus. Jesus transforma mesmo. O Fé em Ação volta na semana que vem. Bom, você que acompanha a TV Novo Tempo já sabe que o programa Entre Família completou 1 ano no ar nesta semana. Teve bolo, teve festa dia 1º de julho e hoje tem mais uma novidade para você aí de casa. É que já começa uma live especial do Entre Família. O Cris Magalhães está aqui comigo e daqui a pouco ele vai correr para lá, porque a live começa às 8h30 da noite, ou seja, assim que acabar o Revista. Boa noite, Cris, que prazer te ter aqui. Boa noite, Darcy. Enquanto estava passando o VT, a gente está sempre conversando. Né? Nossa comunicação é uma grande família. Recordando também, aqui começamos juntos aqui na TV Novo Tempo. Juntos, exatamente. Faz 1 ano que o Revista está diário, né, e ao vivo, e o Entre Família no ar aí, que estreou há 1 ano. Que bênção que foi até aqui, né? Como o Senhor nos ajudou. Benção. Se não fosse ele, o que seria de nós, né? É verdade. Entramos em tantos lares, Darcy, você levando boas notícias, a gente falando de tantas áreas aqui. E nos corredores a gente sempre comemora, né? É verdade. Como falam os baianos, a gente dá um cheirinho agora nessa pandemia um pouquinho mais afastado, mas é uma benção. É verdade. Bom, vai ter uma live daqui a pouquinho em comemoração e eu queria que você falasse pra gente aí o que aguarda. Muito bem, pensamos o quê? 1 ano de programa, vamos dar um presente, uma live. Falando de quê? Comunicação. Sabe por quê, Darcy? Agora você que dá algumas notícias, você está sempre bem informada. Muitas pessoas estão fisicamente juntas, mas mentalmente separadas. E a gente ouve muitas reclamações na mídia, olha, não estão conseguindo se acertar, agora tem que ficar junto, tem o home office. E a gente pensou assim, comunicação eficaz. E aí a gente foi atrás de algumas pessoas. Edemar Lamarques vai estar conosco, ele que tem mais de 30 anos no meio dessa questão dos matrimônios. A Darleide, que já é nossa prata da casa. Ah, Darleide maravilhosa. 1h30 de live. É mesmo. 1h30 de live nessa questão de comunicação eficaz. O tema é? Comunicação eficaz. Comunicação eficaz. Por que vocês escolheram esse tema? Justamente por causa desse contexto aí de pandemia, a gente teve que se reinventar, né, Cris? Eu imagino as mamães, né? Valorizando as professoras, que agora tem que dar aula, já tem que cuidar do marido, que fala que se cuida, mas na verdade, se a mulher não der o jeito, a gente tem que admitir. Não, e a gente virou a moça da cantina, a tia do recreio, né? A gente virou tudo. Gente, eu sei que não tá fácil para nenhuma mãe. E aí? Chegando lá, tem que resolver, tem que comunicar, né? Então, a gente foi buscar 2 mestres na área para ajudar. Inclusive, a gente fez um pré-cadastro com algumas pessoas no novotempo.com/live, porque buscando histórias. Ah, é? Histórias de pessoas. Peraí, você não vai me dar spoiler não, porque eu fiquei sabendo que um casal de telespectador vai entrar ao vivo nessa live se for escolhido aí nesse cadastro, é isso mesmo? Exatamente, novotempo.com/live, um cadastro, e é claro que depois a nossa live vai para as redes sociais, né? O pessoal vai estar lá no YouTube, o canal é Rede Novo Tempo, e o facebook.com/TV Novo Tempo, vai estar lá. Então aí uma dica para os casais, se você se cadastrou,
já esteja arrumadinho aí, porque vai que você seja escolhido, né? Tem que estar apresentável para entrar certeza. na live. Mas hoje em dia, até a gente quebrou um pouquinho do verniz, né, Darcy? Hoje em dia, grandes verdade. TVs, daqui a pouco dá um barulhinho do cachorro. Uau, 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 uau! uau, uau, Mostrando tá que tudo. essa é a nossa vida aqui, né? E tal. Exatamente. Então, o negócio é comunicar, vamos tentar chegar no lar desses nossos telespectadores. E a ideia é aprender, porque eu justamente pergunto algumas coisas da minha vida que deve ocorrer também na sua casa, né, Darcy? Ai, sem dúvida. Por acaso, você é apresentadora de TV, sumiu a TPM da tua casa, Darcy? Sumiu a TPM, meu Deus do Não céu, sumiu, não. A TPM aumentou, eu posso te dizer. Então, assim. todo mundo está no mesmo barco, a gente aprende verdade. e a gente quebra um pouquinho desse verniz e aprende juntos. O doutor Lamarques é especialista, a Darleide também tem o privilégio de trabalhar com ela na rádio, no consultório. Então, a gente vai abrir a caixa de Pandora, vai dar o que falar, mas vamos aprender juntos ferramentas para que a comunicação possa ser uma bênção. Legal. Confirma, então, o horário, bom, hoje e as redes também, por onde as pessoas podem conferir Muito aí bem. essa live. Então, você de casa, aí, daqui a pouquinho, às 20h30, espero você lá, Rede Novo Tempo é o canal do YouTube, ou também no Facebook, facebook.com/TV Novo Tempo. Às 20h30, comunicação eficaz. Está pensando em casar, está namorando, 50 anos de casamento, vamos dar jeito e vamos melhorar a nossa comunicação. Darcy, muito obrigado pelo espaço. Eu que te agradeço, tá? Eu vou fazer interação com o pessoal, você fique à vontade para correr para sua live. Tô correndo porque lá. Tá quase na hora. Tô quase na hora. Tá Obrigado bom. pelo espaço. Fica com Deus, tudo de bom, sucesso. É isso aí, gente. Vamos às últimas participações. É a sua participação, é o seu momento aqui, o momento de você contar a sua boa notícia pra gente. Vamos ver quem já participa? Solta aí. Nossa, que textão! Sharon Soares, do Pará. Esta quarentena serviu para eu dedicar mais tempo aos meus filhos, mudar minha alimentação e praticar atividades físicas. Coisa boa! Também tenho 2 grupos de WhatsApp. Ajudo pessoas com divulgação de vagas de empregos e outro para mulheres acima de 30 anos que buscam alimentação mais saudável e exercícios físicos. Montei também um pequeno negócio de brigadeiros gourmet com a minha filha. Só bênção em tempos de crise, graças a Deus. Isso que eu chamo, Sharon, de aproveitar uma crise e fazer dela uma grande oportunidade. Parabéns. Gente, o Revista Novo Tempo de hoje fica por aqui e eu te encontro novamente neste sábado às 11 horas da manhã no programa Adoração Especial. Você vai notar várias mudanças no Adoração Especial, viu? Tem a participação de uma equipe de louvor aqui da Novo Tempo e do Quarteto Arautos do Rei junto comigo. E a participação de vários pastores aqui da Novo Tempo a cada sábado. É neste sábado, às 11 horas da manhã. Vamos adorar a Deus juntos? Fique com Deus. Até lá.